Olá! Estás pensando em produzir nogueira pecan? Embora a cultura se adapte às condições do sul do Brasil, alguns cuidados são necessários. A implantação deve ser feita com mudas enxertadas e fiscalizadas. As condições edafoclimáticas da sua região vão orientar a escolha das variedades produtoras e polinizadoras. Para orientar essa decisão, o zoneamento da cultura por estado já está disponível. Encomende as mudas e prepare o solo com antecedência. Antes do inverno, faça análise de solo, adubação e calagem conforme o recomendado, incorporando-os em profundidade. A introdução das mudas de raiz nua deve ser feita no fim do inverno e início da primavera, em locais previamente marcados conforme o espaçamento. Não esqueça as plantas de cobertura nesse intervalo. No plantio, temos mais alguns cuidados. Planta de nogueira pecan, como vocês podem perceber, nós fizemos o plantio para que a posição do ponto aqui do viveiro ficasse um pouquinho acima do que ela estava no nível do solo no viveiro. Isso é importante para evitar a podridão de polo. Nós temos aqui depois uma posição do porta-enxerto ficando aproximadamente uns 15 centímetros a 20 centímetros acima do solo. E aí nós vamos ter a planta com a parte da copa que foi introduzida esse ano. E aqui nós vamos fazer o processo de encurtamento dessa planta para que a copa não fique com um comprimento muito grande, e com isso nós vamos reduzir o tamanho dessa copa para manter uma proporção com a parte de raízes que ficou dentro do solo. Porque se nós tivermos muito pouca raiz numa proporção com relação à copa, nós temos um risco de morte muito grande de plantas. Então nós tentamos reduzir o tamanho da copa no primeiro ano para que ela rebrote com mais vigor aqui, mantendo uma proporção com as raízes. E nós vamos ter também aqui um processo de colocar um pouco de palha no entorno para tentar manter a umidade, tomando cuidado para manter a base aqui sem contato, tá? Com esse material orgânico, para não ter problema de dar uma podridão aqui na base. Por fim, quanto menor o intervalo de tempo entre arrancar a muda do viveiro e o plantio em local definitivo, melhores são os índices de pega. Molhe bem a muda, utilize palha, se possível utilize restos culturais inclusive para sombrear a parte da copa. A muda irá brotar e na sequência nós vamos conduzir as podas de formação para obter uma planta com o formato desejado.